Bom dia, sexto ano, professora Anne, novamente preparando mais uma aula para você. Esse conteúdo está no livro 2 de Ciências, ele corresponde ao segundo bimestre. O capítulo 4 é o primeiro capítulo dessa segunda apostila e nós vamos estudar como é o nosso planeta Terra. Essa aula eu dividi em duas partes. A primeira aula de hoje nós iremos conhecer como é a estrutura do nosso planeta por dentro, ok? O objetivo dessa aula é fazer com que você aprenda quais são as camadas do nosso planeta e quais são essas características. Depois é tentar compreender como que essas camadas do planeta Terra se movimentam e quais são os efeitos dela sobre todos nós que estamos aqui, ok? Vamos lá. Essa é uma pergunta que todo mundo acaba se fazendo. O que será que tem dentro do planeta Terra? Até onde eu posso ir? E se eu subir no pico mais alto da montanha, o que eu vou ver? E se de repente eu entrar dentro do vulcão, o que eu vou encontrar? Ou se eu for para as profundezas oceânicas, até qual é a distância que eu consigo chegar e o que eu vou encontrar lá? Para tentar responder essas perguntas, alguns historiadores, alguns cineastas, alguns autores usaram da criatividade, usaram do mundo da fantasia e usaram da sua imaginação algumas possíveis respostas. Mas lembre-se que tudo isso é fantasia. Existem muitos filmes, né? Existem também alguns livros que apontam histórias de aventura para tentar responder o que há no interior do planeta Terra. E aqui vai alguns exemplos para vocês. Essa é um cartaz de um filme antigo, mas muito conhecido, chamado O Núcleo, Missão ao Centro da Terra. Esse filme, ele retrata uma aventura de alguns cientistas para tentar descobrir o que tem lá e como intervir em relação ao magnetismo que afeta o planeta Terra. Aqui nós também temos algumas figuras que correspondem a livros, né, a literatura. Existe uma literatura clássica de Júlio Verne chamado Viagem ao Centro da Terra. E ele retrata alguns monstros, alguns personagens, algumas cavernas, né, para tentar justificar o que há no interior da Terra. Mas não se esqueça que isso é só uma fantasia, ok? Não é real. E agora a gente vai tentar compreender o que será que existe no planeta Terra e como é que eu posso fazer para conhecer o interior do nosso planeta. Na geografia e na geologia, a gente tem dois principais estudos. O primeiro estudo é os métodos diretos. Esses métodos diretos, eles irão estudar a composição, a estrutura, a formação dessas rochas e desses minérios. E para que isso seja feita, precisa haver algumas técnicas de análise. A primeira delas é tentar observar aquelas rochas que afloram, que submergem sobre a nossa crosta terrestre, sobre o nosso solo, e tentar caracterizar e entender como ela surgiu. A segunda técnica é através da exploração de minas e poços. Então ele vai lá, os mineradores, os geólogos, eles vão lá e vão estudar a composição, a formação dessas rochas. A segunda técnica é a técnica de sondagem, onde eles fazem vários buracos no solo e esses buracos, de uma certa forma, eles conseguem pegar a amostra do solo e fazer uma análise química. E também eles analisam aquela lava que sai do vulcão em atividade, eles querem analisar qual é a composição química. Bom, essa é uma das formas de analisar e tentar compreender quimicamente o que tem no interior do nosso planeta. A outra técnica são através dos estudos indiretos. Esses estudos, eles serão baseados em conhecimentos científicos também no interior do nosso planeta. Os principais seriam a análise das ondas sísmicas, que são os movimentos das rochas, através do estudo do campo magnético, ok? Que são os elementos químicos que estão dentro do nosso planeta, e através de meteoros, né, e meteoritos que podem vir a atingir o planeta Terra. Então também é uma forma de estudar
a composição dessa camada que forma a nossa crosta terrestre, tá bom? Mas você precisa saber que existem dois fatores principais que vão determinar o estudo dessa camada interna da Terra. Esses dois fatores são a temperatura e a pressão, tá bom? Não se esqueça. Então vamos entender. Lembra daqueles métodos indiretos e diretos, aqueles estudos? A partir desses métodos, os cientistas elaboraram dois modelos para estudar o interior do planeta Terra. O primeiro deles é baseado na parte química, né, na composição química, os minerais, e o outro é baseado nas propriedades físicas, ok? Do nosso planeta Terra, tá? Isso tem no seu livro, você pode ver melhor. Lembra do objetivo da aula? Ele se encontra nesse slide. Então você precisa caracterizar como é o nosso planeta internamente. O nosso planeta é dividido em 3 partes. Se a gente for comparar o planeta Terra a um ovo, pensa que se eu pegar esse ovo e cozinhar, eu vou ter 3 partes diferentes e bem sólidas. A casca do ovo é a parte mais fininha, é a parte mais externa. A gente pode comparar isso com o planeta Terra, tá bom? Seria a parte da casca. O planeta Terra também tem uma casca, e essa casca é chamada de crosta terrestre. A crosta terrestre, ela vai formar os nossos continentes e também o solo dos nossos oceanos. A crosta terrestre, ela é formada principalmente por 3 tipos de minerais: o silício, o magnésio e o alumínio, ok? Essa crosta terrestre, ela não é contínua, elas são camadas de rocha, né, desses minerais, e ela não é uma camada uniforme, ela é uma camada que em algum momento você vai ter rachaduras, fissuras, e ela vai encontrar camadas umas com as outras. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, ok? Nessa crosta terrestre, sofre a ação do tempo, como o vento, a chuva, o sol, e essas ações do ambiente, chamado de intemperismo, faz com que a crosta terrestre sempre sofra modificações. A segunda camada é a camada mais interna, ok? É a intermediária, é a do meio, chamado de manto. A temperatura no manto é muito alta. Ela pode chegar até a 3.500 graus Celsius, ok? E lá, os metais, que também são ferro, cálcio e magnésio, por causa dessa temperatura muito alta, esses metais não vão ser encontrados no estado sólido. Eles vão estar se derretendo, eles vão estar chegando ao estado líquido. E o manto, ele acaba formando o que nós chamamos de magma. O magma nada mais seria do que esses minerais derretidos, ok? Então vão formar ali uma pasta de metais pesados. O manto, ele é bem espesso, ele pode chegar até a 3.000 quilômetros de espessura, tá bom? E a última camada mais interna, a gente chama de núcleo. Lembra que a gente comparou com o ovo? A casca do ovo, bem fininha, porosa, é a crosta terrestre. A clara do ovo, aquela parte branquinha, bem no meio, é o manto, poderia representar o manto. E a gema do ovo, aquela bolinha dura, bem no meio, pode representar o nosso núcleo, tá bom? O núcleo, ele é a camada mais interna, ele pode ser dividido em 2 partes. De qualquer forma, a temperatura lá pode chegar até a 5.000 graus Celsius, é muito alto, ok? Lá também é formado por 2 minerais, principalmente o níquel e o ferro. E esses minerais, eles no núcleo externo, eles podem estar derretidos, completamente derretidos, tomando a fase líquida. E no núcleo interno, ele é pastoso, ele é sólido, melhor dizendo. Por quê? Já que a temperatura é tão alta. Porque a pressão acaba sendo um fator determinante para não fazer aquele metal derreter. Então tem uma força que segura as suas moléculas, ok? Essa é a parte mais importante da aula que vocês estão visualizando, tá? Aqui é a figura maior para que vocês possam entender. Então, o planeta Terra é dividido em 3 camadas. A parte externa, chamada de crosta, a parte
intermediária chamada de manto. Lembra que o manto forma o nosso magma, e o magma é a lava que, de uma certa forma, sai do vulcão. E o núcleo, ele é a parte mais interna do nosso planeta, ok? E aí, o que essa crosta terrestre tem a ver com as placas tectônicas? Lembra que eu falei lá atrás que a crosta terrestre ela é formada por rochas, e essas rochas não são placas contínuas, não é uma placa única, ela tem fissuras, né? Ela acaba sendo, tendo rachaduras. E aqui nesse mapa mundi, a gente vê pelas linhas escuras as principais placas tectônicas existentes. E percebam que essas placas, elas não são uniformes, né? Elas são linhas tortas e elas se encontram com outras placas. Nós estamos aqui, ok? Esse é o Brasil, América do Sul, e percebam que do lado da nossa costa brasileira não tem placa tectônica. Mas do outro lado da América do Sul, a gente vê a placa sul-americana. Esses pontinhos vermelhos representam os vulcões existentes e os vulcões ativos. Então, quando um vulcão entra em erupção, em atividade, a gente percebe tremor de terra. E esses tremores de terra vão fazer com que as cidades que estão próximas dessas placas, onde aconteceu o epicentro da movimentação da placa tectônica, ele faz com que a cidade, né, a localização, sofra as consequências. Aqui no Brasil não existe vulcões, ok? Aqui no Brasil não existe terremoto, mas em algum momento a gente pode sofrer consequências desse tremor de terra que aconteceu a quilômetros de distância. Como, por exemplo, aqui nos Andes, né, no Chile. Aqui nessa região a gente percebe que as cidades ou os países que estão mais distantes, eles não vão sofrer efeito ou podem sofrer efeito, tá? Então, revisando, o que seriam as placas tectônicas? As placas tectônicas seriam rochas, né? É a crosta terrestre que está em movimento. É uma camada fininha, é a camada mais superficial do nosso planeta e que tem essas rachaduras. E elas se movimentam, elas se chocam. E quando isso acontece, podem surgir os vulcões, porque as placas tectônicas podem se levantar, tá? Pode acontecer os tremores de terra, porque as placas tectônicas ou se deslizaram umas sobre as outras, ou se chocaram, ou se afastaram. E a gente percebe que todo o relevo, que toda a paisagem daquele ambiente sofre alteração, tá bom? Olha que foto bonita. Aqui a gente tem placas tectônicas pintadas de vermelhinha, representando ali que entre o continente africano e da América do Sul existe uma placa tectônica no meio, mas nós estamos distante dessa placa. Isso significa que muitas vezes a gente não vai sofrer as consequências de um terremoto. Podemos senti-los, mas não há consequências drásticas como acontece em alguns países, tá bom? E por que a placa tectônica se mexe? Vamos lá, aqui a gente tem uma figura da nossa crosta terrestre, aqui em cima, ok? Aqui a gente tem o manto, tá? Lembra que no manto tem o magma, que é o líquido formado ali pelos minerais que estão muito quentes, e aqui a gente tem o núcleo. Lembra que a temperatura é muito alta e a pressão também é muito forte. Então, o que acontece com esse líquido? O magma, ele fica se mexendo, ele está em movimento e ele vai formar o que nós chamamos de corrente de convecção. Então, o magma fica circulando nessa região. Quando a pressão e a temperatura é muito alta, esse magma ele pode extravasar pelos vulcões. E é aí que a gente fala que o vulcão entrou em atividade, em erupção. Aqui embaixo, no manto, a gente chama de magma, mas quando a lava do vulcão sai, né, quando o magma sai, ele se chama lava, ok? Aqui nós temos a crosta oceânica, porque a crosta oceânica é aquela camada de rochas que forma o fundo dos oceanos, tá bom?
Aqui, como é um pedaço de terra, de solo, vamos assim dizer, uma porção terrestre, a gente chamaria de crosta terrestre, tá? É assim que se formam os terremotos, quando o magma se mexe e essa crosta terrestre ela se desliza, ela sofre também as consequências. Aqui nós temos 3 tipos de fatores que podem provocar os terremotos. Então vamos lá. Quando as placas tectônicas se separam, a gente chama isso de limite divergente. E um exemplo clássico disso é dos oceânicos que aparecem na Islândia. Então aqui desse lado tem uma montanha rochosa, aqui desse lado também tem uma coluna rochosa. E aí o que aconteceu? Elas estavam próximas, mas como o magma se mexeu, ele permitiu a separação dessas placas. E aqui a gente vê um mergulhador passando no meio dessa fissura, tá bom? Outro fator determinante para que haja o terremoto é o deslizamento da placa, ou seja, uma vai para frente, a outra vai para trás, uma está deslizando sobre a outra. E aí um exemplo bem clássico, que até virou filme, é a falha de San Andreas lá nos Estados Unidos. Então a gente vê aqui numa foto de satélite essa fenda que se abriu, né, na crosta terrestre daquela região. E o terceiro e último exemplo que pode causar o terremoto é o limite convergente. O que seria isso? É quando uma placa tectônica sobe e outra desce. Essa que está descendo, automaticamente ela está empurrando a primeira, a que está sobre ela. E essa placa tectônica, ela pode formar montanhas, né? Ela pode formar cordilheiras. E um exemplo clássico é a Cordilheira dos Andes aqui no Chile, na América do Sul, ok? Então, lembra que o terremoto, ele vai ser deslizamento de rocha que forma a crosta terrestre e esse movimento vai alterar o relevo, a paisagem do nosso planeta, ok? E para concluirmos a aula, a gente vai falar sobre vulcanismo. Lembra que o vulcão, ele pode se originar desse surgimento, dessa movimentação das placas tectônicas, ok? Lá embaixo, não se esqueça que tem o magma na crosta, abaixo da crosta terrestre. Lembra que aquelas correntes de convecção, elas vão estar em movimento. Quando a pressão e a temperatura é muito alta, o magma acaba sendo jogado, lançado para fora desse vulcão. Em alguns momentos ele pode simplesmente escorrer pela montanha rochosa e aí o vulcão acaba se tornando muito mais largo, ou ele pode ser lançado a quilômetros de distância, ok? Isso só vai acontecer quando há movimento do magma na crosta, abaixo da crosta terrestre. Tá bom? Aqui são alguns exemplos de atividade vulcânica. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho. Você deve caracterizar as camadas, ok? Entender como é que funciona o vulcão e também como acontecem os terremotos. Leia o capítulo para uma melhor compreensão, para mais detalhes e bons estudos.